Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo nos estúdios da TV Pajuçara, José Tomás Nonô. Ele que é procurador de Justiça aposentado, foi secretário estadual da Fazenda, deputado federal por 6 mandatos, vice-governador do estado e secretário da Saúde de Maceió. Bom dia, Nonô. Bom dia, Flávio. Pela sua presença aqui. Bom, vamos falar sobre esse seu currículo, 40 anos de vida pública. Começando por aí, eu me orgulho muito disso, é um currículo enorme, tem gente que abomina a política, eu adoro a política, é a primeira vez que eu dou uma entrevista sem estar afiliado a partido político nenhum. Hoje eu sou um cidadão livre de qualquer conveniência. Está na planície. Não, não é só na planície. É no mesmo lugar que eu sempre tive, mas livre de certas cautelas, livre. A minha vida é isso. Eu era procurador, eu era promotor de justiça, eu sou procurador de carreira, sou procurador de justiça, era promotor de justiça em Maceió, era vizinho do Guilherme Palmeira, grande Guilherme Palmeira, me convidou para ser secretário da Fazenda, era uma temeridade, mas a gente foi, se deu bem, e eu não me lembro se em fins de 81, eu me filiei ao PDS, no último dia que podia fazer filiação para disputar a condição de deputado federal pela primeira vez e estimulado basicamente por 3 pessoas que eu estimava muito. 2 já não estão entre nós, os ex-deputados Zé Bandeira e Zé Bernardes e Rui Guerra, que está aí vivo para contar essas histórias todas. Passei 6 mandatos, quer dizer, fui de Figueiredo a Lula, e isso é muito importante para qualquer cidadão, porque eu fui da ditadura militar à abertura, passando pela Constituinte, passando pelo impeachment de Collor, passando por esse governo, pelo PT, que ninguém imaginava que chegasse ao poder, por toda essa coisa, e não como um espectador. Eu na Câmara fiz tudo que um deputado federal pode ser, e sem grandes apadrinhamentos e, sobretudo, sem envolvimento em qualquer negociata de qualquer espécie. Fui líder, fui vice-líder, fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, já na cassação dos anões do orçamento, só me dava abacaxi. Né? Depois fui vice-presidente da Casa, fui presidente durante alguns meses. Das eleições que disputei, cheguei a ganhar uma eleição na China, há uma entidade chamada União Interparlamentar, que congrega parlamentares do mundo inteiro, e havia uma eleição na China. Jacques Wagner, meu particular amigo, hoje senador pela Bahia, descobriu a eleição, e ele disse que não falava nada, só falava baianês e que precisava do poliglota, e aí me lançou o candidato e eu ganhei. Tomei gosto, ganhei outra eleição em Moscou. Quer dizer, disputamos, deu uma visão política do país e deu uma visão política, digamos assim, internacional, que é muito boa para fazer a sua cabeça, sem, evidentemente, me esquecer que sou natural de Maceió, fui eleito pelos alagoanos e que a minha terra vem na frente de todas as outras terras que tive o prazer de conhecer. Bom, ultimamente, nos últimos anos, você presidia o DEM, o Democratas aqui em Alagoas. Aí depois veio a fusão com o PSL, o que gerou o União Brasil. Qual é hoje a sua situação em termos partidários? Não, partidário zero. Veja bem, eu fui dos 32 parlamentares que fundaram o Partido da Frente Liberal. Como lhe disse, eu me filiei no PDS, me elegi pelo PDS, não gostava muito da política. Naquela época o PDS era comandado por Sarney. A política de Sarney não interessava, nós fizemos tudo, nós queríamos já naquela época uma eleição direta para presidente, foi feita uma dissidência, essa dissidência levou o nome de Frente Liberal, um jornalista do Correio Brasiliense que batizou, não tinha outro nome. Com o passar do tempo, e aí quando o governo militar entrou em agonia, etc. e tal, veio um monte de gente, aí ficou o PFL, Partido da Frente Liberal, que, repito, eu fundei em 1983 ou 4, por aí, e acompanhei até 2022, quando o partido desapareceu. Quer dizer, eu brinco muito, eu digo, o Democrata, que era o novo, o Lavareda, que é um
marqueteiro, convenceu o Bornhausen que PFL parecia uma sigla, não sei o quê, que era melhor botar o nome. E inventou esse nome de democrata. Eu votei contra, eu sempre fui membro da Executiva Nacional, votei contra, porque o PFL já estava consolidado, mas venceu o democrata, quer dizer, o democrata é o PFL. E, de repente, há já este ano, uma negociação do então democrata com o PSL, que era o ex-partido do Bolsonaro, e eu brinco muito, eu digo, foi abduzido e virou União Brasil. A partir disso, eu não tinha maiores identificações com os grupos que comandam esse tipo de coisa, embora tenha grandes amigos lá, não é nada contra, não queria mais ser candidato já há muito tempo, não havia sentido de estar amarrado a uma sigla partidária. Aproveitei que ela desapareceu e eu também desapareci, prestando contas de gestão e tudo. Hoje eu não tenho filiação partidária. Não. Quando surgiu a União Brasil, a expectativa era de que o deputado Marcelo Vitor, presidente da Assembleia, fosse o presidente da legenda aqui em Alagoas, né? Você teria uma participação muito... Ajudei nessa construção. Não é isso? Exato. Aconteceu o seguinte, de lá para cá as coisas mudaram, o deputado Marcelo Vitor optou pelo MDB, e eu lhe pergunto, o que foi que aconteceu realmente para não ter mudado o rumo? Eu até hoje tenho umas coisas que eu não consigo entender direito, essa foi uma. Por que é que a gente apoiou o Marcelo Vitor? Eu achava que era interessante, com todo respeito às grandes lideranças desse Estado, e sem dúvida alguma o Renan é uma delas, o Arthur Lira é outra delas. Pessoalmente, me dou bem com todos dois, sou talvez até mais próximo do Arthur do que mesmo do Renan, porque a gente sempre fez política em cantos opostos, embora jamais brigamos, não tem nada de pessoal. Eu aí achei que o Marcelo Vitor podia ser uma espécie de terceira força. Eu já estava pensando no Estado, no cenário político, não tinha mais nada pessoal nesse processo. E convidei o Marcelo para vir para o DEM, Marcelo Vitor veio para o DEM dentro dessa perspectiva. Só que, a uma determinada altura do campeonato, o Marcelo, isso todos sabem, foi um dos se não o mais importante, personagem no processo de escolha do Paulo Dantas como candidato ao governo. Isso foi discutido com o Arthur. Mas já foi alguma coisa, vamos dizer, que incomodava o presidente do PP, o líder do PP, pela razão de que o Paulo era amigo do Renanzinho, colega de turma, não sei o quê. Logo depois... Me lembro, e conversei isso com o próprio Paulo e o Marcelo em São Paulo, veio uma declaração do Paulo Dantas, honesta, era o que ele pensava, dizendo, eu vou votar em Lula. Eu imagino que esses dois fatos, e logo em seguida o meu secretário da Fazenda no plano de produção vai ser o secretário do Renan Filho. Eu tenho a impressão que esses três fatos juntos incomodaram mais ainda o Arthur. Por uma razão também compreensível. O Arthur é Bolsonaro, patrono ou patrocinado pelo Bolsonaro, amigo do Bolsonaro, comparceiro do Bolsonaro. Deve ter ouvido muita piadinha, que eu conheço, Brasília, diz, pô, vocês estão elegendo o cara que é do Renan Calheiros, e o Renan se notabilizou nos últimos tempos por uma política de franca hostilidade ao Bolsonaro, franquíssima, isso não estou dizendo nada confidencial. Eu tenho para mim que esses três fatores juntos distanciaram o Marcelo do Arthur. Só que o Zé Tomás Nonô não vai disputar a eleição e sempre disse, o Marcelo vai. O que é que aconteceu na prática? O Marcelo não podia ficar no União Brasil, que ele costurou comigo, etc. e tal, e foi para o MDB. Eu não me sentiria confortável no MDB, nada contra, não me sentiria confortável, nem tinha muito sentido. Né? Até brinquei com o Marcelo, eu digo, vai, ele disse, eu nem lhe chamei, porque eu já sabia que você não ia. Não tem nada contra, etc e tal, mas é uma outra posição. Eu acho que foi isso que ocorreu com toda franqueza nesse episódio. Bom, você está fora da política, pelo menos não tem... Estou fora do partido. Não, deixa eu terminar a colocação. Tá certo. Está fora da política oficialmente, que está sem partido, mas não está afastado da política. Eu gostaria de saber, depois do intervalo você responde, quais são as suas opções para o governo do Estado e para a presidência da República. Até já.
Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo, José Tomás Nonô. Bom, vamos agora então à pergunta que eu deixei no ar. Cenário nacional, que eu acho que esse é Vamos começar por ele, sua opção. Vamos começar porque eu acho que o nacional é que determina várias coisas do local. Vamos por aí. Eu tive o privilégio político, de conviver com Luiz Inácio Lula da Silva, deputado federal constituinte, e de conviver 16 anos com o deputado Jair Bolsonaro, acho que foi 16 anos. Então, além de conhecê-los com a imagem de homem público, conheci de perto como colega, e a gente compara as fraquezas, as virtudes, os pontos positivos, os pontos negativos. E tenho também uma vantagem que todos os brasileiros têm, é que o Bolsonaro está no governo há 3 anos e tanto, então você já sabe como é o governo Bolsonaro. E Luiz Inácio esteve 8 anos pessoalmente à frente do governo e depois, através da inesquecível Dilma Rousseff. Aliás, me perdoe, eu não posso deixar isso em branco. Eu vi outro dia uma campanha na televisão sexista. Precisamos da mulher, aumentar a participação da mulher. E eu cá comigo, agora livre de partido, rapaz, as mulheres realmente são subrepresentadas, mas tiveram a presidência da República. E aquela gestão excomunga o sexo pelos próximos 50 anos. Porque quando a gente se lembrar de mulher, lembra da ensacadora de vento, e aí é duro, é cruel. Mas voltando aos candidatos. O governo do Lula foi o governo mais desonesto que eu já vi. Não existe nada parecido. Isso que se discute, e agora não se discute muito, porque a mídia como um todo é 100% Lula. Todo. Aquele consórcio de opinião, Globo, Folha, Estadão, não sei o quê, que é tudo a mesma coisa, defende, em última análise, o sagrado dinheiro de faturar. É isso que está em jogo. E perderam bilhões, trilhões, sei lá o que é. Mas conheço o Lula e o juízo que tenho sobre ele é muito ruim. Não vou sintetizar numa palavra que começa por L e termina por ão, que é muito curtinha, mas é o que eu penso dele. Do Bolsonaro. O Bolsonaro é instável emocionalmente. O Bolsonaro não é um modelo de serenidade em nada. Um ponto, é aquilo mesmo. Ele é um caso raro também da criatura ser absolutamente idêntica ao personagem. Ele é aquilo. Aquela entrevista dele, por exemplo, tinha até recentemente na saída do Palácio do Planalto, é uma doidice. Eu conversei com o chamado Onyx, cercadinho. Conversei com o Onyx Lorenzon, não tem jeito de calar esse combinou. Ele sai do palácio, aí tem aquelas 50 pessoas. Nas 50, 35 são admiradores dele, 5 é um transeúnte que vai passando e 10 são claramente provocadores, que fazem a pergunta pensando que agride ele com a pergunta. Bem ao contrário, ele é agressor. O Bolsonaro precisa ter um desafeto do momento e perpétuo. Então, ele aí dizia, aquele monte de coisa pesada, está feito a manchete da Folha, do Estadão e do Globo do outro dia. Então, se me perguntar, é o homem mais sereno e equilibrado? Não. Agora, como é o governo dele? Em algumas coisas é um governo excelente, em outras nem tanto. Tem o Tarcísio e tem a Damares, como, aliás, costuma acontecer no governo de Deus e o mundo. Mas eu, por exemplo, que sou plantador de cana na minha vida civil, planto cana há quase 40 anos, não, há mais de 40, 42, não era nem deputado quando comecei a plantar cana, o governo dele, no lado da agricultura, é extraordinário. Aqui, por exemplo, eu tenho coco, estou falando para os alagoanos, a cultura de coco acabou. Acabou por quê? Porque Luiz Inácio, pensando na cadeira da ONU e na imagem de grande chefe bonzinho, deu a permissão para que fosse importado coco ralado da Indonésia, da Costa do Marfim, dos países produtores da África e Ásia, a custo zero. E como lá eles não têm INSS, não tem não sei o quê, empurrava, quebramos todos aqui. Então, veja, entre Lula, que eu não considero honesto,
E o Bolsonaro, que eu considero, às vezes, perturbado, eu não tenho dúvida nenhuma. Se eu fosse simplificar isso entre o doido e um ladrão, eu fico doido tranquilamente. Para o governo de Alagoas, O governo de Alagoas é um pouco disso e um quadro estável. Eu ainda não vou falar sobre candidatos, porque eu acho que a coisa aqui está tão complicada que eu não sei quem são os candidatos mesmo. Mesmo firme. Eu acho que mesmo é o Paulo Dantas é candidato, não tenho dúvida nenhuma, porque ele não pode ser enganado por ninguém. Ele é o governo. Ele é o governo candidato ao governo. O Paulo é candidato. E tem amigos muito leais, dentre os quais o deputado Marcelo Vitor, que tenho certeza também não vai mudar. Do outro lado, o que é que existia? Rui, a quem tive o prazer de servir durante 6 anos e tanto, por ser filho de Guilherme, fez uma gestão, a meu ver, positiva, mas politicamente, vamos dizer assim, descuidou, na minha visão, dos contatos, sobretudo no interior, etc. e tal. Tenho conversado com muitos amigos, conversei com ele há algum tempo atrás, e a visão dele é muito do prestígio de Guilherme, etc. e tal. Com meus 40 anos de política, eu já não confio tanto na imagem, embora o Guilherme tenha sido um sujeito extraordinário, mas o problema é que o tempo é carrasco dessas coisas todas. Então, não sei. Então, as pesquisas não o colocam até o presente momento numa posição privilegiada, mas ele não está, em linguagem política, a meu ver, morto. Bem ao contrário, ele está stand-by, esperando o que é que acontece. Do outro, via Rodrigo Cunha. Rodrigo Cunha saiu com os votos do planeta inteiro, o começo da candidatura foi extraordinário, alavancando tudo, levando todo mundo, ele é uma boa pessoa, não se vai dizer que ele tenha outros defeitos nem nada disso, mas o fato é que ele só andou bem enquanto ele era candidato único. Na medida que começaram a surgir outras concorrências, outras composições, porque o quadro político daqui é enlouquecedor, né? Até porque tem a variável mídias, que não existia. Nós temos aqui uma série de candidatos e uma série de executivos claramente midiáticos. A gestão é horrorosa, mas a mídia, opa, eu sou encantado quando eu passo e vejo aquela cadeira na Pajuçara, eu fico comovido. Porque a saúde vai para o brejo, a educação também, as necessidades básicas da população, mas temos lindos lugares para tirar a fotografia e para postar. Como eu sou pré-histórico, eu não consigo postar nem nada disso. Temos gente aí que é candidato porque tem 50 mil seguidores. Se fosse por seguidor, eu, para presidente, votaria na Anitta, que é sexualmente liberada e é a segunda pessoa com mais seguidor nesse país. Ora, nem sempre seguidor significa vocação política. Então, veja, o Rodrigo está no momento em que vocês quase racha, não racha. As notícias que temos sabido ultimamente é que houve uma recomposição de forças. Vamos ver. Correndo por fora, o companheiro Fernando Collor, reeditando um episódio que fez no passado, e inclusive eu fui uma das vítimas desse episódio. Eu fui disputar o Senado correndo grandes riscos, sabia, de perder para Ronaldo Lessa, que era o governador. Acho que o governador, à época, achou que estava eleito tranquilamente, e resultado, Fernando refluiu, saiu candidato ao Senado e ganhou de nós dois. Ele agora divisou uma coisa interessante. Nem o Paulo, obviamente, que tem um compromisso com o Lula, nem o Rui, que não abriu a boca para colocar isso, nem o Rodrigo, que apesar do patrocínio do União Brasil e do Arthur Lira, ele nunca verbalizou essa veia bolsonarista. Fernando, político arguto, inteligente, vislumbrou a brecha do Bolsonaro. E aí passou a ser mais Bolsonaro do que o Bolsonaro. E está aí a propaganda, está aí tudo. E com isso, inegavelmente, cresceu. Então você tem um quadro sujeito a chuvas e trovoadas. Eu acho, que nós não vamos para a eleição mesmo
com o quadro que está aí, com os candidatos que estão aí. Mas aí é um chute muito grande para o futuro, eu vou ficar calado. Estou olhando. Bom, e quanto ao Senado, qual é a sua posição? Senado, veja bem, eu estou pensando. Não tenho nada contra o Renanzinho, bem ao contrário, eu conversei, etc. e tal, mas veja bem, eu não me sinto muito confortável com o clã Calheiros. Uma vez disse ao governador, brincando, eu digo, governador, eu me chamo Zé Tomás Nonu. Se eu me chamar Zé Tomás Nonu Calheiro, eu estava em casa, porque os Calheiros são muito bons, sobretudo com os Calheiros. Então, o Davi, eu trabalhei para o Davi da prefeitura e assisti estupefato que a campanha do Davi para prefeito era contra a Secretaria de Saúde, que estava inteiramente engajada na campanha dele. No caso, você estava na secretaria. Sim, era o tal do Zé Tomás, pô. Vou eleitor dele. Me lembro do marketing, veio o marqueteiro da Bahia e o marketing era o cacete da saúde e o cacete merecido. Se o cacete fosse merecido, tudo bem. Então eu fico preocupado. Lhe confesso que para o Senado, até agora, eu estou com muita vontade de me esquecer desse voto. Bom, duas palavras resumem o que tem acontecido nessa campanha eleitoral até agora, que praticamente nem começou. Vai começar. Faltam praticamente 2 meses. Traição e ingratidão. Isso é comum nos bastidores da política? É corriqueiro. Comum não traduz bem o que acontece. Olha, o Otto Lara Rezende, que foi um imortal, um cronista extraordinário mineiro, um dos homens mais inteligentes desse país, ler é um crime, porque muita gente não lê. E aí fica querendo reinventar a roda, etc. e tal. Eu vou dar a frase do Otto Lara Rezende, dita eu não sei há quanto tempo, há 30 anos atrás, que é fantástica. Abraço e punhalada só se dá em quem está perto. Esse na grandeza disso. Abraço e punhalada só se dá em quem está perto. Abraço é o gesto de amigo por excelência. Eu estava aqui, você entrou, nos abraçamos, que somos amigos. Mas se eu fosse traidor, ou ingrato, ou qualquer dessas coisas negativas que a gente vê, não apenas na política, vê na vida, isso é da vida. Não é a distância, você não é traído pelo seu adversário. Eu não tenho nenhum tipo de mágoa, nem nenhum tipo de ressentimento com ninguém, e muito menos com os adversários. O adversário estava lá, eu estava cá. Sempre disse, você é testemunha, que adversário não é inimigo. Adversário é um cara que num determinado momento quer uma coisa diferente de você, pensa de um jeito diferente de você, e isso é transitório. Pode mudar ou eu ou ele. Agora, trairagem é danada. Bom, para encerrar, uma pergunta. Você está com 40 anos de política. 40 anos. Começou em 82. Filiação, estou muito mais do que isso. Como deputado federal. Isso. Que conselho, que orientação você daria para o jovem eleitor que vai, por exemplo, votar pela primeira vez esse ano? Este precisa realmente de um cuidado. Não vote em quem você não conhece. Você não é obrigado a conhecer um cara de 60 anos, você é de 18. Mas você que tem juízo suficiente para votar, pense que o seu voto é que vai pautar a sua vida. Se você botar um gatuno num cargo elevado, ele vai continuar roubando. Se você botar um assassino, ele vai continuar assassinando, porque ele vai ter a cobertura do quadro político. Então você deve procurar. Por exemplo, presidente Lula e Bolsonaro, porque a eleição é essa. Procure saber como foi o governo do Lula. Procure ver como foi o governo do Bolsonaro. Não vote nessas linguagens. Ah, este é de esquerda, é de direita, é não sei o quê. Procure ver, é honesto ou não é? É trabalhador ou não é? O que é que faz mesmo? Esse é o conselho que eu dou à juventude. Se informe o máximo possível. Porque tem gente que chega aos 70 anos e ainda não sabe por que vota em alguém. Ok, muito obrigado a José Tomás Nonu pela sua participação aqui nessa edição de Contextualizando. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina aqui. Tenham um ótimo final de semana.